Vamos seguir as nossas reflexões. Então, nós vimos desde a formação do planeta Terra, na qual nosso Senhor Jesus Cristo é um dos co-criadores, responsáveis não só para a formação física, mas também pela administração física e espiritual desse nosso planeta. E nós estamos falando também de uma comunidade de espíritos que vieram de um outro sistema, que mais tarde nós viemos a saber pelas obras de Emmanuel, que se chama Sistema de Capela, que são os capelinos, que vieram para o planeta Terra porque não puderam mais permanecer em capela, porque a sua evolução moral e não intelectual, porque eles eram muito inteligentes, mas a sua evolução intelectual não era mais compatível com capela. Moral não era mais compatível com capela. Obrigada. E vieram para cá, num período em que o planeta em que eles habitavam, nesse sistema de capela, estava numa transição igual ao nosso, deixando de ser provas e expiações para mundo de regeneração. Então eles escreveram toda a história da sua vida, deixaram tudo aqui para nós, servindo como exemplo para a gente não repetir a história deles. Eles são um exemplo vivo de tudo aquilo que nós não devemos fazer da nossa vida, porque eles se arrependeram e foi muito sofrido para esses espíritos. Essa obra do Emmanuel, ela vai retratar, a gente aqui está dando só uma pincelada, mas vocês vão ver o quanto que a história é sofrida. Tanto que eles falavam sempre daquele paraíso perdido, porque essa perda para eles foi muito significativa. É claro, como eu disse para vocês, a gente sair de hoje de toda a comodidade que nós temos aqui, e para um lugar em que a gente vai implantar toda essa comodidade, sem ter essa comodidade. Então, é muito sofrimento, sem contar a questão emocional, deixar para trás almas que amamos muito, mas que teremos que nos separar temporariamente até galgarmos uma evolução maior e podermos estar com elas novamente. Então, é um grande exemplo, esse livro tem muitos ensinamentos, nós estamos dando só pinceladas. Vamos para a terceira e última parte, acabar as nossas reflexões desse livro. Bom, com a formação das civilizações, vai surgir agora para esse homem que está aqui reencarnado no planeta, não importa mais se é só os capelinos, mas também para os terráqueos que aqui estão, vai surgir não só mais necessidades biológicas, que são necessidades biológicas, necessidades de, por exemplo, moradia, alimentação, vestuário. Isso são necessidades biológicas que todos nós temos aqui também. Nós precisamos ter uma moradia, de termos roupas, comidas, precisamos disso. Mas vai surgir no homem também as necessidades sociais, porque agora vamos ser chamados a viver mais estreitamente uns com os outros. Já não é mais um, dois ou três, agora é uma comunidade um pouco maior. E a gente sabe que à medida em que vai unindo mais pessoas, vai surgindo mais conflitos. Por isso que eu disse que a vida em sociedade é difícil, mas é muito boa, é muito enriquecedora. Porque sabermos lidar com as diferenças é muito bom quando a gente consegue. Mas também é muito sofrido enquanto a gente não tem subsídio para lidar com aquelas dificuldades. Então, além das necessidades biológicas, vão surgir as sociais. E agora, esse homem que já está mais desperto, ele vai também ter necessidades emocionais, nas quais nós temos ainda necessidades emocionais. Nós precisamos ser amados, precisamos receber compreensão, precisamos de amigos, precisamos de almas queridas que queiram caminhar junto conosco. Porque caminhando uns com os outros, a nossa caminhada fica mais leve. Então, todos nós aqui temos necessidades emocionais. E vai despertar nesse homem, com um pouco mais de compreensão, as necessidades espirituais, da sua realidade como espírito imortal, conhecimentos mais abrangentes e mais complexos sobre Deus. Então, vai crescendo novas necessidades e novos conceitos. Joana de Ângeles, na sua série psicológica, principalmente, ela fala muito do homem integral, que é um homem que tem necessidades bio, psico, sócios e espirituais. E tem essas 4 necessidades que nós estamos falando. Por isso essas obras da Joana é muito interessante para a gente estar trabalhando com as questões da nossa psique. Trabalhar com as questões do ego, da consciência egóica que ela tanto faz
que ela tanto fala. Essa consciência egóica na qual gera o orgulho e o egoísmo, que são as chagas da humanidade. Por isso que quanto mais o homem se conhecer, mais ele se liberta se ele utilizar-se esse autoconhecimento para fazer sua reforma íntima. Porque só se conhecer não é suficiente. Não adianta eu fazer uma lista de defeitos e depois ficar me justificando. Ah, eu sou assim porque eu sou assim mesmo. Isso não leva o homem a lugar nenhum. Você já sabe que você é assim, mas você tem que botar um planejamento para você deixar de ser esse homem assim e passar a ser um homem diferente para a humanidade. Por isso que um dos objetivos da doutrina dos espíritos é trabalhar com a evolução moral, fazer a reforma interior do homem, trabalhar com os conteúdos moralizadores do homem, essa busca, né? Só para representar e sabermos mais, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai, mostrando para nós aqui que os mundos, só para exemplificar, a Terra já foi um mundo primitivo, em que prevalecia os instintos, a lei do mais forte. A lei do mais forte. Também ali prevalecia a lei de Talião, que no nosso momento não existe mais, né? Existe lei de Talião nas nossas relações? Não existe mais. Nós não nos vingamos de mais ninguém, não é verdade? Nem através da indiferença. É uma boa reflexão para todos nós. Porque indiferença é vingança velada. Então, isso nós precisamos também começar a fazer as nossas reflexões. Quanto mais espírito de vingança dentro de nós, mais os instintos prevalecem nas nossas relações humanas. Somos pessoas diferentes. E que bom que somos. É difícil conviver com diferenças? É muito difícil. Muito. No nosso estágio evolutivo, é difícil conviver com diferenças. Nós temos uma dificuldade imensa em querer dar a razão para os outros como se nós tivéssemos poder para dar razão a alguém. Nós não temos nenhum poder de nada disso. Até porque quem é detentor da verdade absoluta? Deus. Então, as nossas verdades são sempre relativas. E nós ainda temos medo de passar o bastão como se o bastão fosse nosso, e nunca foi. Nós estamos aqui nas expiações e provas, portanto, todos os homens que estão reencarnados aqui passam por expiações e provas. Eu costumo brincar nas palestras que eu falo que lá no Evangelho está escrito que nós somos mauzinhos. Aí todo mundo olha para mim, como assim? Ela enlouqueceu. Eu falo, não. Isso está lá no capítulo 3, que diz que o mundo de provas e expiações, o que prevalece? O mal. Nós somos o quê? Mauzinhos é uma forma carinhosa de colocar. Então, nós somos maus ainda, de uma certa forma. Né? Precisamos trabalhar os nossos vícios com urgência. É claro que já não... Se nós formos fazer uma avaliação bem lúcida e justa a respeito de nós mesmos, com certeza nós hoje somos muito melhores do que fomos há 10 anos atrás. Também não temos que tacar chicote, não. Na doutrina dos espíritos tem que tirar um pouco o chicote, tem muito espírito aí querendo se autoflagelar, né? Pensar assim, vai estacionar. Vai estar estacionado, é um pensamento estacionário. Hoje que eu fiz, não melhorei nada, continuo mais pra cá, então vou ficar. Então, a gente melhora assim. Não. Eu também. Eu também não. Eu também. Eu estou aí junto contigo. Eu não sou boa, mas eu já fui pior. Então, assim, somos melhores. O que a gente tem que fazer é hoje trabalhar para ser melhor ainda amanhã. É isso aí. Até porque reconhece esse verdadeiro espírito pelo esforço em que ele emprega em domar as más inclinações. Então tem muitas coisas boas. Nosso planeta tem muitas coisas boas. O problema é que, na atualidade, a gente está dando ênfase também muito ao mal. E outra, por que hoje a gente fica... Parece que o mal está sobressaindo? Porque hoje a gente fica indignado. Na Idade Média se estuprava, matava na frente. Todo mundo achava isso normal. Hoje, quando a gente sabe disso, a gente fica o quê? Chocado. Porque a gente já evoluiu moralmente. Se fosse na Idade Média, a gente fala assim, matou ele ali, vai embora, hein? Deixa eu tomar café. A gente ia fazer isso. Porque pra gente que não significava nada, matou aqui, nasce ali, não tem problema não, estou indo embora. Né? Hoje a gente vê, pode não ser ninguém da nossa família. Quando a gente sabe, o nosso coração bate diferente.
A gente fica indignado. Então isso é a prova de que nós somos melhores. A gente fica indignado diante do mal. Eu me lembro quando eu era bem criancinha, cachorro que se tinha, o cachorro era criado numa corrente, uma casinha atrás do quintal. Hoje os nossos cachorros têm casinha, roupinha, tem veterinário, hein? Dorme juntos. Isso não é evolução. A gente está cuidando mais dos seres que estão na retaguarda, que é a nossa função, educá-los, ajudá-los no progresso. Enquanto que antes o bicho ficava lá, coitado, totalmente solitário, esperando a gente levar um pouco de comida e água para ele. Nós já melhoramos? Muito. Mas ainda tem muito para melhorar. E que bom que a gente hoje está enxergando isso. Então nós estamos caminhando para o planeta de regeneração, onde o bem já prevalece sobre o mal. Que coisa boa, a gente está nas portas de tudo isso. E nós estamos juntando muito para tudo isso, todos nós aqui nessa sala. Com certeza, cada um dá um pouquinho da sua vida para o bem desse planeta. É uma realidade disso, nós que somos do movimento espírita. Mas tem outros movimentos católicos também, os protestantes. Eles, quantos benefícios fazem na sociedade? Quanta caridade. É sinal que a gente já não é tão malzinho assim. A gente já está bem melhor, já está querendo bem. Tem os mundos ditosos e felizes, porque o mundo de regeneração é só transição, onde o mal já não existe mais, então começa a predominar o moral. E os mundos celestes ou divinos, onde a predominância da matéria já não existe mais. Não imagino o que é isso, não me pergunte. Está muito distante da minha realidade. Eu acho que da grande maioria de nós. Esses mundos, eles vão evoluindo porque vão surgindo valores. Lembra que eu mostrei para vocês? A predominância da matéria vai enfraquecendo à medida em que a gente evolui. Mas evolui por valores, coisas que nós vamos trocando, que nós vamos aprendendo até com os capelinos também. Antes, os valores materiais ainda são, para a grande maioria, mas não são todos, os valores materiais ainda predominam muito entre a gente. Mas hoje já se fala muito de pensamentos espirituais. E aquele homem, aquele ser integral que surgiu com a sociedade, outras necessidades, esse homem, ele vai descobrindo outros valores, sem ser os valores da matéria. O homem que é muito arraigado aos valores materiais, ele só pensa em quê? Em expansão, em competição, em quantidade, dominação. Nós ainda temos esse panorama aqui na Terra, no século XXI. Temos ou não? Estamos explorando indevidamente o nosso planeta? Sim. Quantas áreas nós devastamos ambientais para a gente ganhar um pouco de dinheiro, não entendendo que o nosso dinheiro amanhã não vai comprar uma árvore, não vai comprar uma batata, uma cenoura. Ainda é um homem que não tem muita visão totalmente espiritual. O homem que ainda está no comando desse planeta ainda não tem essa visão tão dilatada. Não são todos, tá? Mas ainda não tem. Então, os nossos valores vão crescendo. Hoje a gente já consegue trocar, por exemplo, a expansão pela conservação. Se fala muito de conservação do meio ambiente hoje, olha que coisa boa. O planeta está melhor? Tá. Imagina se na Idade Média alguém ia pensar nisso. No tempo da indústria, quando a indústria surge no planeta, que alguém estava pensando nisso. De forma alguma. Hoje a gente já está tentando trocar competição por cooperação. Eu não vou competir com você, eu vou trabalhar junto com você, que você tem coisas boas para mim, eu tenho coisas boas para você. Espírito de cooperação. Nós não estamos mais pensando em quantidade, mas em qualidade. O que é melhor? Uma casa cheia de trabalhadores que não tem capacidade para fazer os seus trabalhos, que não tem coerência nos trabalhos, ou uma casa com menor quantidade de trabalhadores, mas que trabalham todos voltados para Jesus? Mas a gente já consegue fazer reflexões dentro dos nossos trabalhos, da nossa própria vida. A gente já não está querendo tanto dominar, a gente já está querendo trabalhar com parceria. Nada de dominação, vamos trabalhar juntos. Não tem ninguém mais importante do que o outro. Ele é meu irmão. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente conseguir trabalhar, que o Emmanuel falou isso lá no início também, esse sentimento de fraternidade universal, é quando a gente sentir no outro verdadeiramente um irmão. E o outro é meu irmão, mas está faltando sentir verdadeiramente isso. E aí a predominância da matéria vai saindo, vai deixando de existir e vai predominando os valores do espírito.
que são valores mais refinados, mais rebuscados, que são valores universais. São valores que a traça e ferrugem não corrompem, não levam. E aí, olha que interessante, Emmanuel falando para a gente. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, quem é? São os espíritos puros, crísticos, ou co-criadores, tudo a mesma coisa. Deliberam, então, localizar aquelas entidades. Quem são as entidades que vieram do sistema de Capela, que se tornaram pertinazes no crime? Olha lá o predomínio da matéria, dos instintos. Eles já estão na Terra, mas ainda não reencarnaram. Mas começa então a chegar, e esses espíritos aqui na Terra, né, vieram aqui para a Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Ou seja, além de virem aqui para granjearem valores internos diferentes daquele da ambição, do poder, da quantidade, da ganância, eles vieram trocar esses pensamentos, construir valores que são eternos dentro deles, mas eles vieram também contribuir com o progresso de nós terráqueos, que já estávamos aqui. Foi? Essa foi a finalidade. Perdão, eu virei para lá. Me chamou a atenção que eles vieram pela dor, vieram pela expiação. Mas nós podemos evoluir pela dor ou pelo amor. Provas e expiações. São mecanismos que nos promovem. Quando a gente é visitado pela dor, a gente acha que a gente está sofrendo punição. Mas Deus é misericordioso, Ele não pune ninguém. Se nós estamos vivendo uma dor, ela é decorrente de um plantio equivocado em nós. Nós só vamos colher aquilo que plantamos. É isso que nós precisamos entender, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Os capelinos, da mesma forma, acham que eles não tiveram oportunidade, que eles não receberam informações. Assim como aqui na Terra, nos primeiros capítulos, o Emmanuel deixa bem claro que reencarnam sempre missionários nos campos religiosos e nos campos científicos para alavancar nossa evolução. Também Capela sempre teve. A diferença são os governadores. Aqui nós sabemos que um dos governadores é Jesus, lá eu não sei os nomes. Mas lá também tiveram oportunidades. Mas nós não ganhamos o livre-arbítrio também? Não temos o livre-arbítrio que adquirimos pela evolução? A partir do momento que temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher. E muitas vezes as escolhas que nós fazemos não são as mais felizes. Que foi o caso dessa leva de espíritos que vieram de Capela e migraram de Capela para cá, para o planeta Terra. Fizeram as escolhas erradas. E agora reencarnam aqui em processo expiatório. Mas vieram para se resgatarem, para transformar os seus conceitos em valores reais, em valores que a traça e ferrugem não corrompem. E ao mesmo tempo vieram aqui com a missão de alavancar o progresso de quem já estava aqui reencarnado, que eram os terráqueos. Novamente, só reforçando, foi assim que Jesus recebeu, olha que bonito, a luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Jesus recebeu pessoalmente. Olha que amor por todos nós. Recebeu para dar a eles o quê? O espírito da força, da esperança, da fé, renovar neles esse espírito, para quê? Para que eles suportassem as expiações que eles teriam que passar por aqui. Eram dores necessárias que granjeariam a eles valores dos quais, se eles conseguissem desenvolver, eles teriam um passaporte livre para voltar para onde? Para a Capela. E rever novamente aquelas almas queridas que eles tiveram que deixar para trás, em função do seu endurecimento. Então Jesus novamente reforça a esperança neles todos, o Pai sempre olhando por nós. E aí as civilizações vão começar a surgir, tal qual nós estudamos na nossa história, lá na Mesopotâmia, né, que vão ser feitas através da passagem do canal de Suez, enfim, vai surgindo as civilizações aqui, vão imigrando para cá e coisa e tal, e vai, toda a vida. Da mesma forma que está na história, da mesma forma vai se processando
com esses espíritos que vão povoando. Mas quais são as raças? Né? Quais são as raças a gente ainda não respondeu. A gente já sabe que o paraíso perdido para eles foi justamente vir reencarnar o quê? No planeta Terra, largar o paraíso perdido, largar a capela para trás, largou a capela para trás e vieram para cá, para o planeta Terra, reencarnar. Para eles isso simbolizou muita dor. Mas vamos ver mais para frente. Foi as raças. Olha aí. Eles vão alavancar a civilização através de 4 grandes raças nas colocações de Emmanuel, tá? Que é a raça egípcia, os hindus, os hebreus e os árias, os arianos, que vão povoar a Europa. Olha que interessante. Tudo começa realmente lá na Mesopotâmia, vai passando pelo canal de Suez, né? Vai formando as raças até povoar a Europa. Esses espíritos se dividiram por afinidades vibratórias, afinidade de sintonia moral. Eles se agrupam e vão gerar 4 grandes raças, que nós sabemos que os povos se unem por afinidades. Por afinidade. Outra reflexão, estamos reencarnados no Brasil. Aqui é um país que nós reclamamos da corrupção, mas será que somos tão justos assim? Por que será que estamos reencarnados aqui? Não sei, vai a reflexão. Então, vamos ver um pouquinho agora, para finalizar, a gente está na reta final, sobre esses espíritos que vieram em capela e se agruparam em 4 grandes raças, ou que geraram 4 grandes civilizações. Vamos contar só um pouquinho sobre eles, tá? Primeiro, a gente já viu que eles vão gerar essas raças. Está repetindo o slide, eu não vi. Egípcio. Os egípcios sempre trabalharam muito com a questão da mediunidade. Quem lembra da história de Moisés? Moisés foi iniciado, era um médium. Moisés foi educado por quem? Pelos egípcios. Por quem não lembra, ele foi num tempo de censo, ele seria morto. Lembra? A mãe dele colocou ele no cestinho e a filha do faraó pegou ele para criar. Olha que interessante, o acaso não existe. E Moisés foi conheceu muito sobre mediunidade, porque era um povo que estava muito conectado com a vida pós-morte, com as questões transcendentes. Eles tinham muito essa conexão com a vida após a morte. Tudo deles estava muito conectado com o céu. As próprias ciências, as próprias construções dele, tudo muito conectado com o céu. Por que será? Pela grande saudade, com certeza, que eles sentiam da onde? Da casa deles, de capela. E eles tentavam a todo custo, de uma certa forma, através da mediunidade, uma conexão maior com a espiritualidade para poder suportar a vivência aqui nessa Terra, num planeta ainda de tão poucas tecnologias, um planeta ainda com habitantes tão atrasados de evolução intelectual e de evolução moral. Então eles buscaram muito para se conectar de uma certa forma com aqueles que eles deixaram lá em capela. Eles exploraram muito a questão da vida após a morte, por isso tem muito sobre mediunidade, Livro dos Mortos, que retrata muito sobre essa questão da vida após a morte, da mediunidade, falando da cura, tudo ligado à mediunidade, ao magnetismo. Tudo para eles está muito voltado pelo espiritual, pelo transcendente, pela vida espiritual, pelo pós-morte. Que o sonho deles era fazer, sabe o quê? Voltar para casa. Tanto que Emmanuel, nesse livro A Caminho da Luz, diz que os primeiros que conseguiram voltar para casa foram os egípcios. Foram os primeiros que conseguiram passaporte para retornar à capela. Vamos lá. Mas nós vamos ter os hindus também, que está muito ligado, toda a cultura hindu está muito ligado à vida espiritual, ao espiritualizar-se, através de quê? De processos milenares como meditação, estudos das forças dos chakras, trabalhar a respiração para conseguir absorver o que eles chamam de prana, né? Que é mais ou menos seria o nosso fluido vital. Tudo isso está muito voltado pelo espiritualizar-se. A Índia ainda está muito voltada pelo espiritualizar-se. Há pouco progresso
material na Índia. Tanto é que ainda há muita pobreza, muita miséria na Índia até hoje. Mas era um povo cuja característica era tentar voltar toda a sua vida para o lado espiritual, tentando espiritualizar-se para quê? Para voltar para a capela, como todos os outros, voltar para a capela. Mas nós vamos ter um povo que tem uma missão singular, que são os hebreus, que representam para nós a primeira revelação. É um povo que trabalhou muito, todo o conteúdo da Bíblia, da sua história, com o religar-se, com essa comunhão, esse casamento. Eles chamavam essa comunhão com Deus de casamento. Por isso que a gente vai ver muito no Velho Testamento, quando eles falam de casamento, não é casamento marido e mulher. Quando eles falam de casamento, muitas vezes está relacionado a esse processo de comunhão com Deus. O tempo todo eles buscam esse processo de comunhão com Deus. E é um povo que a gente vê muito evidente neles, uma característica é a fé. É um povo de muita fé. Porém, é um povo com um probleminha. Tem muita fé, mas é um povo uma das chagas da humanidade, muito orgulhoso. E por causa do seu orgulho, eles colocaram muitas vezes a reencarnação deles a perderem, em função do seu orgulho. Vai e volta, mas erra pelo orgulho. Por isso que eles falam o tempo todo dessa comunhão, dessa religação com Deus toda vez. Há um processo de comunhão, há uma ruptura, eles começam tudo de novo. É um povo que a gente vê que tem uma vida sofrida. Está sempre saindo, está sempre em êxodo, está sempre sofrendo, indo, buscando. Até hoje, esse povo não tem uma terra que é deles. Até hoje. Pode ver, qual é a terra que eles têm, os judeus? Estão espalhados pelo mundo afora, até hoje. Eles são tão endurecidos ainda e orgulhosos em relação a tudo, que até hoje eles estão esperando o Messias vir. Porque para eles, Jesus não foi o Messias prometido. Então é um povo que teve uma função muito grande, foi onde mais se reencarnou missionários, porque a gente vai ver ali, no contexto do próprio Emmanuel, quantos profetas reencarnaram dentro daquele povo. Foram inúmeros os profetas reencarnados. Foram inúmeros os missionários que reencarnaram, trazendo seus conhecimentos espirituais que são profundos para a humanidade, mas é um povo que tem uma dificuldade imensa de viver. Tanto que Jesus, na sua época, reclamava muito de quem? Qual era? De quem que Jesus reclamava muito? Dos fariseus, que era uma das facções da sociedade. Era uma raça tida como uma... Como é que era a característica dos fariseus? Hipócritas. Jesus fala o tempo todo. Né? E são muito hipócritas, ou seja, vivem muito falsos, de aparência. Falam uma coisa, mas eles vivem outras coisas. Quer dizer, eles têm todos os conhecimentos, mas eles pecam pelo quê? Pelo orgulho toda hora. Pelo orgulho toda hora. Tanto é que tem vários diálogos de Jesus, pequenos confrontos entre eles, que Jesus desmascara eles na frente de todo mundo. A própria passagem da parábola do bom samaritano, aquilo foi uma pimenta que ele colocou ali em relação. Porque os samaritanos eram também judeus, mas tinha toda uma questão de raça pura e não pura. Por Samaria ter uma posição geográfica muito complicada, ela foi invadida por povos estranhos muitas vezes. Então houve muita miscigenação, muita mistura, tanto de raça quanto de conceitos, de religião. Então os doutores da lei, os fariseus, tinham pavor dos samaritanos. Se eles passassem perto, eles cuspiam, porque eles tinham horror, eles não se comunicavam. Isso mostra o quê? O orgulho de casca, né? Eu sou mais importante que o outro. Mas quem aqui é mais importante do que o outro? Ninguém aqui é mais importante que ninguém. Eles receberam a primeira revelação de um Deus único. Se é um Deus só, eles não podiam ter feito aquele Deus, um Deus deles, que foi um dos outros erros que eles cometeram. Se é um Deus único, nós somos o que uns dos outros? Irmãos. Nós é que colocamos fronteiras religiosas, fronteiras de nação, de culturas. Nós é que criamos essas fronteiras. Porque, em verdade, essas fronteiras são fictícias, são irreais. Porque nós somos todos irmãos uns dos outros. Essa é a realidade.
Então é um povo que a característica positiva deles é a fé, mas eles têm uma característica negativa muito pesada, que é o orgulho. Foi o que fez eles perderem tudo que eles receberam. Vocês veem, nasceram vários missionários. O mais importante foi Moisés, depois veio o próprio Jesus, nasceu entre eles. E ainda assim, o que eles mandam fazer com Jesus? Matam. Porque se Jesus não é o Messias, coisa nenhuma. O Messias seria um homem, viria um rei, um homem viril, que iria lutar, destruir todo mundo, mostrar o seu poder. Aí Jesus vem com toda a sua glória, mas mostrar a sua humildade e o seu amor pelo universal. E aí, eles não aceitaram. Porque eles eram eles, os outros eram só os outros. Então eles queriam tudo só para eles, personalizado. Então falharam nessa questão. Então os hebreus também fizeram parte dessa raça que veio alavancar. E finalmente uma raça complicada, os ários, que deram origem à raça ariana, à raça branca, à raça indo-europeia, os europeus. Que eles são? Eles cultuam demais a vida material e a autossuficiência. Até hoje, ele é um povo que Deus para eles ainda é uma coisa, na grande maioria, muito distante. Eles são um povo que gostam de viver bem, gostam de mandar bem, são bem racionais, bem racionais. É um povo com uma característica muito grande de viver para a vida material. Mas isso é uma forma de fuga, o que Emmanuel também deixa nessa obra, A Caminho da Luz. Porque quando às vezes a dor é muito grande, é muito difícil a gente aceitar. Para eles terem saído de Capela e ter vindo para habitar aqui nesse planeta Terra, um planeta que não tinha condições nenhuma, eles se sentiram tão punidos e castigados, tão abandonados por Deus, que eles preferiram dentro deles negar a existência desse Deus e viver só para uma vida material. Só para uma vida material. Então a gente entende isso, a gente compreende isso. Mas por que isso é importante? Porque no Brasil tem a mistura disso tudo? Tem a mistura disso tudo. Eu não sei aonde a gente se encaixa mais. Se é no hebreu, se é no hindu, se é nessa raça ariana, eu não sei. Cada um é que sabe de si. Ou isso tudo, né? Isso tudo, toda a gente vai ter pingado para lá e para cá, né? Um pouquinho de cada uma. Mas isso tudo é para a gente ver o quê? As nossas características internas. O povo europeu, e principalmente o povo americano, né, o norte-americano, que é derivado, né, muito, eles são uma raça que gosta de mandar muito. Olha o americano, gosta de mandar muito. Na casa dele e fora da casa dele. Isso a gente lendo esse livro A Caminho da Luz, a gente vai entender quem são os povos depois, que vão formar os povos, as raças. É muito interessante esse livro. A gente vai começar a criar um contexto e entender por que a nação tem uma característica, a outra tem a outra característica. Porque isso não é um livro de história, como o Emmanuel falou. A gente vai ver que mais tarde, os romanos foram que deram origem a quem? Os americanos de hoje. Então a gente vai entender que por isso que é um povo, ou seja, a própria arquitetura deles é o quê? Grego-romana. A própria. Eles trazem a Constituição, de novo, Roma. A vontade de mandar, o emblema águia, mandar ali e conquistar por lá de fora. São espíritos, mesmos espíritos. Isso aí. São espíritos que lá tiveram, que reencarnaram, fizeram uma outra nação. Lá vocês vão ver outras misturas de raças em outros locais. Mas enfim, é um livro para a gente entender o perfil. E acima de tudo, entender o nosso perfil também. Para a gente trabalhar aquilo que nos falta, o que falta no nosso Brasil. Aí a gente ainda pode complementar com o Brasil, o coração do mundo, Pátria do Evangelho, pegar mais dados, para trabalhar com as nossas questões. Porque a gente não está reencarnado no Brasil porque Deus cochilou depois do almoço, quando viu a gente já foi. A gente está reencarnado aqui por um planejamento. Então a gente não caiu de gaiato no navio. Então esse livro A Caminho da Luz, ele é um livro para a gente olhar para a questão da ação e reação, para essa lei, e compreender os povos e saber lidar com tudo isso, entender com todo esse contexto, não para a gente dominar as pessoas, mas para se compreender e viver melhor uns com os outros, respeitar mais,
saber a linguagem do outro. A minha linguagem não é a sua. Quem aqui já teve muito contato com pessoas da Europa, assim, de convivência, com europeus, né? São pessoas mais frias. Imagina, para eles deve ser um horror quando a gente chega e se abraça. Né? Alemães, mas francês também. Eles não. Por quê? Porque lá eles são muito o quê? Racionais. E nós, latinos, calientes, a gente gosta de se abraçar. Pra gente, isso é respeitoso, mas a gente gosta de trocar beijos e abraços. Para eles isso já é uma coisa, que intimidade, hein? Né? É uma coisa diferente. É para a gente ter um nível de entendimento, de compreensão, de amor, de cultura, de entendimento entre as criaturas. Então, é um livro que vai transcender muito a questão histórica. O Emmanuel não está preocupado com a história. Ele está preocupado em mostrar a evolução do homem, a sua busca. E a gente entender, para tomar decisões, até patrióticas ou não, para entender o que a gente tem que fazer, qual é a nossa responsabilidade. Então, nós vamos ver que eles são um povo que largaram Deus para trás. Não, eu me basto. É um povo que criou muitos ídolos de pés de barro. A gente vê muito isso na cultura americana. Super-homem, Mulher Maravilha. Né? Autossuficiência. Os ídolos deles são homens, não é Deus. Deus não é ídolo deles. Já em Israel, quem é que eles cultuam o tempo todo? Os judeus. Cultuam o tempo todo. O Deus das nações, Deus. O ídolo é Deus. O ídolo do europeu, em geral, principalmente do norte-americano, falando agora das Américas, eles mesmos, são ídolos deles mesmos. Todo filme, hein? Super-heróis. Super-homem, tem Thor, né? Toda a mitologia sendo trazida para o século XXI. Simbolizado pela figura humana, ainda é mitológico. Tem nada a ver com Deus. Você vai ver Capitão América, Salvador das Nações, Homem de Ferro, né? É só para a gente entender essa questão dentro da gente, né? Daria para se falar muitas coisas mais desse livro. Ele é muito interessante, esse livro, porque ele nos leva a muitas reflexões. E essa raça europeu, essa comunidade de espíritos, essa raça ariana, ela deu toda a etnia branca que existe hoje. E aí isso é interessante a gente pensar nisso, porque se foram eles que deram essas características através do seu perispírito, quem é que estava aqui antes deles chegarem? Emmanuel também nos diz: as 4 grandes massas de degredados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e raça negra que já existiam. Sendo que Emmanuel diz que a raça amarela, que são os chineses, principalmente, a China, também ele diz que não é desse planeta, mas não diz de onde que vem. Isso é uma curiosidade que eu tenho até hoje. Ele não diz lá. E a raça negra era a raça originária daqui. São os terráqueos, os que reencarnaram, os que já eram daqui mesmo, daqui. São os que fizeram a sua evolução aqui. Era a raça negra. Interessante isso. E aí, como é que eles conseguiram imprimir? Essa é uma pergunta danada que eu vou fazer para vocês, mas não vou fazer, mas eu vou responder. Como é que eles conseguiram imprimir essas características da raça branca aqui, se só existia a negra e a amarela? Através de uma coisa que a gente chama de modelo organizador biológico, que é o PERIS. Isso aí. Eles tinham isso nos códigos genéticos que eles traziam? Tinham, perispírito. E aí eles imprimem, a gente estava até, eu e o Luiz, a gente conversando assim rapidamente ali fora, eles é que trazem a mudança morfológica do próprio homem terráqueo. Porque o homem terráqueo ainda não tinha lobo frontal, porque ainda era um planeta nas bordas de primitivo para provas e expiações. Então eles trazem características que é com ganho do lobo frontal que a gente consegue as habilidades físicas e manuais, intelectuais, de tato, de oponência, aí pode escrever, pode pegar, criar instrumentos. É com o lobo frontal que dá pra gente essa característica. A gente estava até lembrando do cérebro trino, do André Luiz, enfim, a gente viajou uns 5 minutos ali fora. E aí,
Eles é que trazem tudo isso, então eles dão um benefício físico muito grande para todos nós. Eles colocam mais uma raça e trazem características para todos os habitantes desse planeta. Que bom! É um intercâmbio bom, um intercâmbio positivo. Por isso que é bom a gente viver com as diferenças. Então a raça que aqui habitava antes da chegada deles era a amarela e a negra, sendo que a negra é originária daqui. A amarela também veio de outro lugar que eu não sei onde é. Ele não conta. Eis porque, fechando, eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime missionário. Isso aconteceu na China, no Egito, na Pérsia, na Índia e em Israel. Ou seja, todas as religiões dessas diversas culturas, ela tinha nos seus escritos que reencarnaria aqui na Terra um Messias. Todas elas falam de Messias, de um espírito que reencarnaria e que nos ajudaria a travar as lutas contra o bem e contra o mal. Todas as culturas religiosas. Mas por que esse princípio de unidade? Quem é que foi, quem é que é o governador do nosso planeta? Jesus. Quem é que recebeu também os capelinos? Jesus. Ele deixou tudo isso, já passou essa informação. Então todos os que reencarnavam falavam, vai vir, sim, vai vir o Messias. Ele mandava os missionários e reforçava esse processo. Reencarna e diz que eu vou vir. Por isso que tu tem todos os povos. Tem a vinda, falar, todos os povos falam de Messias. Se vocês pegarem na China milenária, vai ter os Messias. Pegarem na Índia, eles vão falar de Krishna, de Buda, mas vai estar esperando o Messias. Falar em Israel, está esperando o Messias. Mas o Messias já veio. O Messias já veio. E nós que somos da terceira revelação, nós sabemos isso. Que foi um espírito crístico, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, que reencarnou entre nós há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos, deixando para nós uma mensagem de amor, um amor ao próximo, principalmente. E de todos os ensinamentos, de tudo que se falou a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, uma coisa que não gera polêmica, que não tem como ter briga, é da questão moral. Isso, Allan Kardec deixou isso na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas coisas de Jesus, sobre os milagres, sobre seu corpo, tudo isso pode ser discutido entre nós. Mas os seus princípios morais, esses não. Porque o amor é amor. A misericórdia é a misericórdia. A compreensão é a compreensão. A mansuetude é a mansuetude. E ponto final. A verdade é a verdade. E aí nós sabemos que ele falava, ele deixou para nós que ele era o caminho, a verdade e a vida. E na questão 625 do Livro dos Espíritos, que fala quem é o nosso modelo guia? Jesus. A quem nós podemos seguir sem medo de errar, que não é ídolo de pés de barro, como os americanos criam muito. Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos seguir um roteiro, ter um roteiro seguro, firme, forte. Sigamos nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não deixou enganos para trás. A vida dele foi todo um exemplo de amor, de dedicação ao próximo. Ali, no conteúdo moral que ele deixou para nós, precisamente, vou dizer a vocês, no Sermão do Monte, tem tudo que nós precisamos para nos espiritualizar. Tem tudo que nós precisamos para sair desse planeta vitoriosos, fazer da nossa reencarnação uma verdadeira vitória. Mas o que está faltando a gente saber? Está faltando pôr em prática, que é a parte mais difícil desse processo. Como eu vou colocar em prática? Vivendo em sociedade. Principalmente com aqueles que eu tenho muita dificuldade. Eles são a minha oportunidade maior de colocar isso em prática. A hora é agora. A hora é o amor. O passaporte, o carimbo do passaporte está escrito assim, amor. Aquele que conseguir ter amor, tem um passaporte carimbado para ficar aqui. E os que não têm, vão acontecer como aconteceram com os capelinos. Espero de coração que tenha servido para alguma coisa esse seminário
Espero de coração que nós possamos todos ingressar no planeta de regeneração, que a gente está aqui hoje, essa tardinha reunidos, e que no planeta de regeneração a gente possa estar junto também, de mãos dadas, se ajudando nas nossas dificuldades, nas nossas compreensões equivocadas, que a gente possa estar juntos para crescer, juntos para fazer crescer essa humanidade, essa casa chamada planeta Terra, porque não falta ao espírita livros, esclarecimentos, conhecimentos para convencê-lo. O que falta é prática para todos nós. Então nós temos um manancial muito grande. Agradeço de coração o convite, a confiança de vocês, o carinho com que eu sempre sou recebida nessa casa, mais do que eu mereço em realidade. Agradeço muito. Todo esse material eu posso disponibilizar, ele é de vocês. Eu mando, pode me pedir pelo WhatsApp, eu pedir via e-mail, eu vou enviar de qualquer maneira o material, só vocês quererem, o que vocês quiserem, tá aí para vocês, tá? Muito obrigada, um excelente finalzinho de domingo, uma semana maravilhosa de trabalho para todos nós. Muito obrigada.